É com muita alegria e entusiasmo que aqui nos encontramos para mais um programa Conta. Hoje na presença de mais uma pessoa especial, quem eu acho que deveria dizer única, porque eu conheço poucos com essa capacidade de trabalho, de dedicação, empenho, em tudo o que se envolve e em tudo o que se responsabiliza a fazer. Reside nos Açores. Hoje temos mais um dos nossos açorianos que fisicamente reside nos Açores, mas, como eu costumo dizer, espiritualmente e também emocionalmente está pelos 4 cantos do mundo. E vamos falar hoje um pouco com o nosso atual diretor regional das comunidades, Dr. José, porque eu vou dizer o nome só uma vez, José Maria de Medeiros Andrade, conhecido por Dr. José Andrade. Obrigada pela oportunidade, obrigada por estar aqui entre nós açorianos e espero que ao final deste Conta possamos conhecer um pouco mais deste filho, marido, pai, profissional, político, escritor. Já viu quantos títulos mais é que eu vou enunciar por aqui abaixo, mas obrigada por esta oportunidade e obrigada por dispensar este bocadinho e vir partilhar com todos nós, açorianos portugueses, que estamos deste lado do Atlântico. Eu é que agradeço, Márcia, muito obrigado pelo convite e muitos parabéns pelo programa. Eu sei que é mérito seu, um programa que tem tido, como merece, uma popularidade crescente no contexto da programação interessante do Portuguese Channel. E, portanto, está de parabéns pelo programa que faz e por todo o resto que faz. Porque eu tenho que devolver o elogio imerecido. A Márcia é uma pessoa com um dinamismo tão grande, é uma mais-valia tão grande para a nossa comunidade açoriana da costa leste dos Estados Unidos, que merece, no dobro, todas as palavras bonitas que me dirigem. Muito obrigada. Eu agradeço, mas eu não sou açoriana sem ter todos os outros açorianos que nos têm acompanhado ao longo deste tempo. E ainda bem que diz isso, porque o programa está aberto a todos. Não é preciso convite especial, apenas verem a Márcia, a Helena, o Tony e dizer, olha, deixe-me ir conversar um bocadinho com a Márcia, porque eu gosto de conversar com toda a gente. Por isso, senhor diretor, Dr. José Andrade, onde é que nasceu? Conte-nos um pouco da sua infância. Bom, eu aqui vou tentar ser como sou. Eu sou um açoriano que ama a sua terra, neste caso a nossa terra comum, que desde sempre se dedica ao serviço do interesse público e que tem procurado dar o melhor do seu contributo pessoal em benefício de todos. Eu nasci na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos nossos Açores, há 56 anos. Muitos irmãos? Tenho 3 irmãos, nós somos 2 casais, os 4 ligados à música. 2 delas, a Ana Paula e a Rita, são professoras do Conservatório Regional de Ponta Delgada. O Pedro, também ele músico, trabalha na Câmara Municipal de Ponta Delgada. Eu herdei um pouco mais, foi a vocação jornalística do meu pai e do meu avô, o meu avô materno. Eu ia perguntar o que é que o Dr. José Andrade tem de pai e o que é que tem de mãe? Eu do lado paterno, desde logo em relação ao meu avô Cícero de Medeiros, que era natural da Vila do Nordeste e que foi fundador do Jornal Açores e diretor do jornal Correio dos Açores, e também depois por causa do meu pai, Manuel Jacinto Andrade, que já nasceu em Ponta Delgada e que era chefe de redação do jornal Açoriano Oriental. Deles herdei o meu gosto pela comunicação social. Na verdade, o que eu sou, antes de mais e acima de tudo, é um profissional da comunicação social que tem estado emprestado à política institucional. Mas eu sou quadro do grupo RTP, ligado diretamente à Rádio Antena no Açores, e antes disso colaborava na imprensa açoriana e, portanto, essa vocação pela comunicação social herdei do lado paterno. Da minha mãe... A boa disposição. A boa disposição, o gosto de viver. Uma alegria em todos os... O otimismo, a disponibilidade, a entrega. A minha mãe, como todas as nossas mães, é a nossa referência. O meu pai também, infelizmente já faleceu há muitos anos. Mas os nossos pais são as nossas referências para a vida. E eu deles só tenho as melhores recordações, como é óbvio. Claro. E da sua mãe em especial, que ainda tem essa alegria de a ter,
a conviver consigo e com toda a sua família, mas vamos um bocadinho à sua mãe daqui a bocadinho. Estudos. Estudou sempre em Ponta Delgada, Sim. foi estudar para o continente, sempre nos Açores. Como é que foi o seu percurso académico? Comecei, naturalmente, pela escola primária, no caso, um colégio privado, a Passarada, em Ponta Delgada mesmo, próximo da nossa casa, na altura em que tudo parecia tão pequeno e que nós íamos a pé para toda a parte. Depois estudei principalmente no Liceu de Ponta Delgada, a nossa escola secundária Antero de Quental, a que fiquei afetivamente ligado, primeiro porque fui presidente da Associação de Estudantes e depois porque fui presidente da Associação dos Antigos Alunos e, portanto, sempre estive ligado ao Liceu de Ponta Delgada, foi também lá que estudaram as minhas filhas e é uma escola monumental que nos marca a todos os que por lá passamos. Depois fiz a licenciatura em Ciências Sociais, na especialidade de Ciência Política, na Universidade Aberta, mas sim, vivi sempre, até agora, a minha vida toda, em Ponta Delgada, embora com a cabeça e o coração no mundo inteiro. Neste período em que sempre viveu em Ponta Delgada, foi quando conheceu a sua esposa? A Carmen foi, sim, há muito tempo. Como é que... Nós somos casados há 35 anos, que já é uma coisa rara hoje em dia. Conhecemos-nos graças à música, por estranho que possa parecer, porque na altura eu tinha uma daquelas várias bandas de garagem, tocava bateria, ela cantava, e os ensaios e os concertos acabaram em namoro. O que é que o fez apaixonar-se pela Carmen? O que é que ela é que o Dr. José Andrade não há? O que é que ela tem que o Dr. José... Pois, a gente tem uma certa tendência de procurar um complemento, não é? E criar assim um casal, enfim, que se complemente na vida e para a vida. Pois eu nela aprecio desde sempre a inteligência, a capacidade de trabalho. Ela tem muito mérito, vem de uma família grande, modesta, mas teve o enorme mérito pessoal de, fazer uma carreira académica, tem o doutoramento, é professora da Universidade dos Açores, é presidente da Escola Superior de Saúde e conseguiu fazer essa carreira académica de sucesso, sendo, ao mesmo tempo, uma grande mãe, uma boa companheira. Tem que haver muitas qualidades juntas. Sim, é verdade. Diz, o senhor com as suas responsabilidades e também que esteja a fazer, ela também conseguir manter um casamento e duas filhas lindas, não é fácil. E até é mais mérito dela do que meu, porque eu tive sempre muitas responsabilidades que me obrigavam sempre a uma dedicação excessivamente grande, porventura até, e portanto nem sempre tive a disponibilidade que devia para a minha mulher, para as minhas filhas, para a minha família, porque sempre tive ocupações muito exigentes. Ela, ao contrário, conseguiu ir dando boa conta do recado e, portanto, tem boa parte do mérito da nossa família. Por isso é que ela hoje também está aqui para lhe mandar um recado. Sim? Que não é muito fácil ter um recado da sua adorada esposa. Não é nada fácil. Provavelmente ficarás surpreendido aqui com esta minha participação, sabendo que não sou propriamente uma perita em vídeos, não gosto de ser filmada, não gosto de tirar fotos, mas aqui estou eu. E, portanto, aqui a dar um testemunho. E, na verdade, muito poderia ser dito sobre o José Andrade, sobre ti, Zé. Conheço-te há 38 anos, 4 de namoro e 34 de casamento. E em todo este tempo em que estivemos juntos, deste-me a oportunidade de ser feliz e por isso quero manifestar aqui publicamente o meu agradecimento por esta grande oportunidade.
A tua presença foi uma presença de proteção, carinho, cumplicidade, partilha e de risos, muitos risos. E também deste-me 2 filhas maravilhosas, e uma delas agora deu-nos um neto, que também é maravilhoso, que nos és a alma, um netinho fofinho, adorável, com um sorriso impagável. 2 filhas maravilhosas, é muito devido ao pai que têm. Foste e és um pai muito carinhoso, atencioso, positivo, divertido, muito divertido. És uma alegria numa casa, como muitas vezes tu próprio dizes. Enquanto profissional, já deste provas em todas as funções que desempenhaste, de que as assumiste de modo extremamente comprometido, responsável, com uma entrega total. És criativo, empreendedor, determinado, empenhado, crias um bom ambiente de trabalho, pelo menos por aquilo que me dá a perceber. E, sobretudo, deixas um enorme e precioso legado, quer na perspectiva familiar, quer para a sociedade. Um legado que deixas a todos nós e todos aqueles que virão. E tenho a certeza que traz muito mais que nos dar. Ficamos à espera. Beijinhos. Bom, eu não estava mesmo à espera disso. Para já não estava à espera que ela participasse, porque, como ela própria referiu, não é nada o género dela. Ainda para mais, está agora na Madeira a participar num congresso internacional. Mas, sobretudo, por ter dito o que disse. O nosso contra é especial, é por isto, é porque nós criamos essas oportunidades de que algumas pessoas poderem dizer aquilo que provavelmente não diriam. E também porque eu nunca desisto, eu estou sempre a insistir. Eu acho que eles para me deixarem de ouvir, doutor, eles me mandam os vídeos. A Márcia consegue coisas mas que as pessoas conseguem. E por isso é que tem que ser especial, porque nós temos açorianos especiais em todo o mundo, por isso é que... Todos os açorianos são especiais. São especiais, por isso é que temos essa oportunidade também de mostrar isso. Mas não estava de todo à espera, principalmente... Porque ela não costuma dizer aquilo. Eu acho que nunca tinha dito. Então, 35 anos de casamento é merecedor de uma mensagem desta. E é muito tempo, porque nós, de facto, a nossa vida conjunta é formada por ciclos sucessivos de 4 anos. Nós tivemos 4 anos de namoro, depois tivemos 4 anos sem filhos, nasceu a nossa primeira filha em 92, 4 anos depois a segunda filha em 96, e todas elas com um lugar tão especial no nosso coração. Eu acho que o melhor que nós levamos dessa vida conjunta, independentemente do que tenha acontecido ou possa vir a acontecer, é as 2 filhas que temos. Que é o melhor que nós temos nessa vida, não é? As nossas filhas, neste caso, e ainda por cima agora também com um netinho, já com 6 meses, da Beatriz. Isso torna tudo tão relativo e todo o resto fica tão pouco importante. É verdade. E por isso é que hoje eu nem lhe pergunto como é que o senhor se caracteriza como pai. Eu fiz a pergunta às suas filhas e aqui tem a resposta. Olá, pai. Parece que me calhou a mim a ingrata tarefa de elencar a longa lista de todos os teus defeitos. Naturalmente estou a brincar. Vim também aqui deixar uma mensagem para te dizer que és de facto um exemplo para mim a vários níveis, ao nível do trabalho, da motivação e da dedicação que colocas em todos os desafios e cargos que assumes. És de facto uma pessoa que veste a camisola das funções que desempenha e isso é uma qualidade que eu reconheço e que de facto admiro muito. Mas também ao nível do teu otimismo inabalável e da tua boa disposição. Como tu gostas de dizer, és de facto uma alegria numa casa, és aquela pessoa que chega numa hora de almoço, senta-se na mesa e não se cala do início ao fim com todos os temas e mais alguns. E portanto é muito bom viver isso quase diariamente e ter
essa alegria e boa disposição na nossa família. Portanto, resumidamente, e que não poderia deixar de ser, o que te quero dizer é que de facto és o melhor pai que qualquer filha poderia ter. Fico muito contente e é uma alegria imensa que sejas o meu pai e agora também que sejas o melhor avô que o António pode ter e portanto cuida muito bem de ti, não te esqueças de nós porque nós queremos ainda ter-te connosco e passar muitos mais e bons momentos contigo por muitos anos. Um beijinho grande e até já. Olá, pai. É sempre um pouco difícil de expressar verbalmente essas coisas, principalmente assim em vídeo. De qualquer forma, aproveito também esse momento para agradecer o pai que és, não é? Como aliás já sabes. Apesar de nem sempre estares presente, por estares a mil e uma coisas, quando estás efetivamente presente, enches literalmente a minha cara de beijos, às vezes podia ser um bocadinho menos, e portanto eu valorizo muito isso e agradeço muito também, porque acredito que seja um esforço que fazes de equilibrar a tua vida profissional com a tua vida familiar, mas a verdade é que consegues fazê-lo com muito sucesso. E também te admiro muito enquanto profissional, porque cada desafio que aceitas agarras com muita motivação e dedicação, e isso também é uma coisa que eu admiro muito em ti e que tomo como exemplo. E dizer que ainda na onda do equilíbrio entre a vida familiar e profissional, agradeço-te para a vida, aqueles dias em que estavas cansado do trabalho e ainda ias para casa brincar comigo às Barbies e fazer as nossas cidades de Barbies. É realmente uma coisa que agradeço muito, que na altura eu não tinha a noção que provavelmente estarias cansado e que te obrigava a ser o Ken da minha Barbie. E portanto, obrigada também por isso e cá estaremos sempre para te apoiar, para receber os teus beijos e para te dar abracinhos quentinhos. Beijinhos. Até já. Uau! Eu adoro as minhas filhas e esse testemunho que elas deixaram aqui vai ficar para sempre gravado no meu coração. É de facto o melhor que eu fiz na minha vida e que farei desde sempre e para sempre, essa relação que tenho com elas, que não é tão próxima em termos físicos como eu gostaria, por razões profissionais, mas que não podia ser mais próxima em termos emocionais. Sempre foi. Elas são umas queridas, muito diferentes entre si, muito bonitas, muito amorosas, como certamente confirmaram também. A Margarida, que já tem 26 anos, é artista plástica. É mais pai? É mais pai porque é mais saída, é mais irrequieta, sempre envolvida em diferentes projetos de interesse comunitário, entrega-se muito, sem olhar ao custo pessoal que isso possa representar aos projetos em que acredita. E nessa medida, porventura, é mais pai. E tem razão em duas coisas. Eu sou muito basqueiro com elas, sempre fui, desde bebés. E de facto é verdade, eu chegava à casa ao fim do dia, cansado, mas fazia questão de ser todas as noites o Ken da Barbie dela e nós brincávamos às bonecas ao final da noite, antes dela se deitar. Pronto, e a Margarida é o doce que viram, como a Beatriz. A Beatriz já tem 30 anos, já tem um bebé de 6 meses, o nosso António, que agora é o menino Jesus da família, e ela é também uma querida, tão amorosa, é advogada e, portanto, mais formatada, diferente da outra, que é mais idealista, e, portanto, porventura até mais parecida com a mãe, nesse aspecto, mais caseira, menos saída.
Mas elas complementam-se as duas e preenchem por inteiro o meu coração. São o melhor da minha vida, as minhas filhas. Aqui vai o meu agradecimento público a elas, em especial à Beatriz, com todos os seus afazeres, por ter proporcionado em tempo recorde as mensagens. Mas isso é mérito da Márcia, nem sei Obrigado, como é que consegui chegar à fala com elas. Não, fica de todos os testemunhos, esses mais pessoais, vamos aqui um bocadinho à carreira profissional, porque o Dr. José Andrade já tem aqui um longo percurso de vários projetos que abraçou, vestiu a camisola, que me dizem as suas filhas, e elas melhor do que ninguém para darem esse testemunho. Conte-nos um pouco, o que é que já fez o Dr. José Andrade? Bom, Sabendo que é um profissional de comunicação social. É verdade, mas comecei a fazer muita coisa muito novo. E, portanto, o tempo efetivo do exercício da minha profissão de comunicação social acabou por ser relativamente pouco, até agora, pelo menos, porque a gente está sempre a encarar essas coisas com o caráter transitório que elas têm e devem ter. Estou aqui enquanto me quiserem, a todo o tempo, volto para a minha profissão, na qual, aliás, tenho muito orgulho. Comecei, de facto, muito cedo, primeiro como adjunto do Subsecretário Regional da Comunicação Social, o Dr. Joaquim Machado, tendo, nessa altura, como colega, o então licenciado em Direito, Dr. José Manuel Bolieiro. Nós os três tivemos a fazer parte, no âmbito da presidência do Governo, da equipa que, de alguma forma, liderava e executava a política governamental para a comunicação social, entre 1988 e 1995. Depois, no terceiro governo, mais pequeno, de transição, final de legislatura, entre 95 e 96, eu fui convidado para assessor de imprensa e o Dr. Bolieiro foi convidado para assessor jurídico do Presidente do Governo, Alberto Romão Madruga da Costa, depois de termos trabalhado com o Presidente do Governo, João Bosco Mota Amaral. A partir daí, fui convidado para ser o primeiro chefe de gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e ao longo dos vários anos, embora com algumas interrupções, fui chefe de gabinete de 5 sucessivos Presidentes de Câmara, Manuel Arruda, Berta Cabral, José Manuel Bolieiro, Humberto Melo e Maria José Duarte. Entretanto, também fui vereador da Cultura e da Ação Social do município de Ponta Delgada, diretor-geral da Sociedade Coliseu Micalense quando o município adquiriu, recuperou, reabilitou e reativou a maior casa de espetáculos dos Açores. Foi também uma fase interessante, durante 5 anos, naquela fase fundacional da nova era do Coliseu, dinamizamos, tanto quanto possível, a vida cultural na cidade e na ilha. Depois tive uma experiência de que gostei também, enquanto deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, durante 4 anos, já aí também dedicado ao acompanhamento dos assuntos relacionados com a cultura, com a comunicação social, com as comunidades açorianas. E, embora com alguns regressos pontuais à rádio, fui depois surpreendentemente convidado para exercer com alma e coração e com muito gosto e com muita honra as funções atuais de Diretor Regional das Comunidades, desde dezembro de 2020, embora marcada numa fase inicial ainda pelos condicionalismos próprios da pandemia, mas eu gosto sempre de fazer o que faço. Eu já fiz muita coisa na vida e cada coisa que fiz entreguei-me sempre de alma e coração, procurando dar o máximo contributo possível, no limite das minhas capacidades, para fazer o melhor trabalho possível em benefício de todos e ao serviço da causa pública. Portanto, cada coisa que eu faço agora é sempre a coisa melhor que eu fiz até agora. Eu ia dizer-lhe isso. Agora, como atual Diretor Regional das Comunidades, tem aqui pelo menos 2 perguntinhas para si, mas eu ia dizer, conte-nos de todo este percurso, que foi abraçando vários projetos, trabalhando com várias pessoas, sempre ligadas ao Partido Social Democrata. Eu olho para si, o político, mas o mais profissional que o político.
Mas sempre foi esta, um pouco a sua imagem, essa é a minha opinião muito pessoal. Mas de todos esses projetos que abraçou, há aquele que ficou mais, tomou um lugarinho especial no seu coração, apesar de todos eles, e como vamos ver já a seguir, todos eles, a opinião pública, a opinião com quem trabalhou consigo, é de que sempre fez o seu melhor e está de consciência tranquila que assim o fez. Mas já há um que tocou o seu coraçãozinho? Diga-nos, conte-nos. Deixe-me ver. Eu, para já, em relação à política, tenho a ideia de que ela é uma atividade nobre. Eu entendo a política como sendo a oportunidade de nós prestarmos um serviço à causa pública. E sempre tive da política a ideia de que ela deve estar acima dos interesses partidários, porque acima deles deve estar sempre o interesse coletivo, neste caso o interesse dos Açores, o interesse dos açorianos, e portanto eu não gosto de politiquice, eu gosto da boa e grande política que serve por inteiro e por igual todas as pessoas, independentemente das legítimas opções partidárias que cada qual possa ter. E foi com esse espírito que fui abraçando sucessivos desafios ao longo da minha vida e espero abraçar muitos mais, se Deus quiser, daqui para a frente também. Eu tenho dificuldade de escolher alguma ocupação de que tenha gostado mais, até porque encarei cada uma delas como sendo uma missão, com espírito missionário, espírito de sacrifício, com entrega total, porventura até mais do que devia, porque depois faço com sacrifício pessoal, com prejuízo familiar, mas eu entrego-me muito a tudo o que faço, justamente para tentar fazer o melhor possível. Por isso, eu não consigo... são todas. Porque foram diferentes, seja no município, seja no Parlamento, seja no Governo, seja na própria comunicação social. São áreas tão diferenciadas, mas ao mesmo tempo tão complementares, porque todas elas têm esse denominador comum, que é nós estarmos a dar um contributo pessoal para o benefício coletivo. Gostei muito de passar pelo Parlamento e estou a gostar muito de estar no Governo. Então fica aqui uma mensagem que espero que o surpreenda e que também acabe por ser, acho que na voz desta pessoa e na opinião dela, a opinião de muitos e muitos colegas seus no Parlamento e no Governo. O que é que vem aí? Bom dia, cara amiga Márcia Ponte. É com gosto que corresponde ao seu pedido de falar um pouco do nosso comum amigo José Andrade. É um amigo de longa data, é o nosso comum amigo José Andrade, Dr. José Andrade, diretor regional das comunidades. E digo isso com muito orgulho, porque acho que é verdadeiramente a pessoa certa no lugar certo. É uma pessoa extremamente dedicada, é uma pessoa que está mesmo disponível, conhecedora das nossas comunidades e sempre pronto para resolver qualquer problema, arregaçar as mangas e trabalhar em prol de todos. E quando se diz todos aqui, é principalmente das nossas comunidades e dos Açores. Conhecemos há muitos anos, há mais de 25, e principalmente conhecemos a partir de 2002, com curtos interregnos, trabalhámos sempre em conjunto, primeiro na Câmara Municipal e agora no Governo Regional dos Açores. É um amigo leal, trabalhador, é um colaborador dedicadíssimo, incansável na sua dedicação e no trabalho que desenvolve todos os dias. É verdadeiramente um ser humano extraordinário e até diria quase único. Conheço muitas pessoas, já trabalhei com muita gente, mas tem que se dizer a verdade, o José Andrade é verdadeiramente único na sua capacidade de trabalho, na sua criatividade, na sua dinâmica e vontade de trabalhar e de concretizar. E, portanto, a nossa diáspora, nessa medida em que, sendo ele o dirigente máximo do Governo Regional com tutela das comunidades, está mesmo de parabéns e pode contar com o seu saber, com a sua dedicação e com a sua entrega total às funções que exerce. É, como eu dizia há pouco, a pessoa certa para desempenhar essas funções, conhece como ninguém as comunidades dos açorianos espalhadas pelo mundo, aliás já deu provas disso, porque ele já é diretor regional há quase 2 anos, é um estudioso, é um defensor da nossa cultura e das nossas tradições,
e como é extremamente criativo e extremamente dinâmico, mantém sempre viva uma relação muito estreita e permanente entre os açorianos, onde quer que eles residam, quer nos Açores, quer em qualquer outra parte onde exista comunidade de açorianos. É verdadeiramente uma referência. José Andrade é mesmo uma referência no panorama cultural dos Açores, na história política dos Açores, na história cívica e de exercício da sua cidadania também nos Açores e nas nossas comunidades. Tem, como sabem, vários livros publicados, livros importantíssimos para se reconstituir a história recente dos Açores, livros muito dedicados à nossa política recente após a autonomia e, portanto, é mesmo a pessoa estudiosa, dedicada, culturalmente ativa, civicamente ativa, é um trabalhador de mão cheia, um cidadão pleno no exercício da sua cidadania e também é um homem de família, também se deve dizer, porque efetivamente é uma família bonita, que tem contado sempre com a sua disponibilidade e ele também tem contado sempre com o apoio dos seus. E por isso, dito isto, eu só posso dizer que o José Andrade é único. É único. Parabéns à diáspora por ele ser, neste momento, o diretor regional das comunidades, junto das nossas comunidades, nos vários pontos do mundo onde se encontram açorianos. E por isso, eu só tenho a dizer obrigada, José Andrade, por ser quem é e como é. Muito obrigada. Conheço o José Andrade há muitos anos. Um trabalhador incansável, um criativo inato, um fazedor. O José Andrade é daquelas pessoas com quem podemos contar para fazer, para pensar, para sermos solidários e criarmos ideias novas. Conto com ele há muitos anos, sei que é um colaborador incansável e leal. Querido amigo José Andrade, um abraço para ti. Seja na política ou fora dela, tens sido sempre um amigo. Na governação, um colaborador muito realizador e fazedor, em particular ao serviço da nossa comunidade imigrante, a nossa diáspora, por quem tens muito carinho e tanto tens feito. Bem-haja, é um privilégio poder ser teu amigo, contar com a tua colaboração e aqui para a Márcia Sousa e o seu programa, dar um testemunho abonatório por ser justo e mereceres a teu respeito. Bom, eu não tenho palavras para agradecer essas palavras que eu não mereço. Claro que merece. E que só podem ser merecemos todos. Vindas de pessoas que eu tanto admiro, justamente essas sim, pela capacidade de trabalho que têm. Eu, ao longo das sucessivas funções que exerci e de entre tantas pessoas com quem trabalhei, há duas que me marcaram, porventura para sempre. No município de Ponta Delgada, a doutora Berta Cabral, que, além de ter sido uma grande presidente, tem uma imensa capacidade de trabalho. Conheço pouca gente na vida assim como ela. E no Governo Regional, o Dr. José Manuel Bolieiro, que, além de todas as qualidades que tem e que são conhecidas e reconhecidas, é um ser humano excepcional, uma pessoa boa, bem intencionada. E, portanto, quer a doutora Berta Cabral, quer o Dr. José Manuel Bolieiro, são, porventura, as duas pessoas que mais me marcaram nesse meu percurso de sucessivas funções ao serviço da causa pública. E eu tenho a sorte de as ter como amigas. É essas duas pessoas, entre tantas outras. O que também mais, de quem está cá como açoriano, que eu, pronto, há os açorianos residentes, os açorianos não residentes, mas somos todos açorianos. E ouvir e termos a certeza que estamos muito bem representados, que temos a pessoa certa na área da comunidade açoriana, enche-nos a alma e o coração. Alguma vez se imaginou que seria diretor regional das comunidades? Não, mas estou a gostar tanto de ser. Porque reúne todas as condições. Estou a gostar tanto de ser porque aceitei o convite com surpresa e com honra,
mas também com a naturalidade de poder agora sim dar um contributo concreto a uma área com a qual sempre me identifiquei. Todas as funções que eu exerci até agora, de uma forma ou de outra, direcionei-as também para a diáspora, porque eu acredito convictamente que os Açores só ficam completos quando são um arquipélago de 10 ilhas. Ainda para mais, nós somos muitíssimo mais os açorianos e açores-descendentes que vivem fora dos Açores do que aqueles que residem nas 9 ilhas. Nós temos a obrigação, que cumprimos com gosto e com convicção, de acrescentar essa projeção transatlântica àquilo que os Açores são e devem ser. E, portanto, eu só espero é poder dar um modesto contributo, mas com consequências práticas, para que também nos Açores toda a gente compreenda que dedicar atenção às comunidades não é uma opção. Vir à diáspora não é um passeio. É uma obrigação, porque nós só ficamos completos com a diáspora. E é um investimento, porque isso acrescenta muito valor cultural, social, económico àquilo que nós somos nas 9 ilhas. E do lado de cá, o que espero é que, com o meu contributo, possa haver uma aproximação, um intercâmbio, uma cooperação cada vez mais intensa, cada vez mais efetiva, cada vez mais consequente. Nós somos uma família dispersa que tem que estar toda junta no mesmo barco, a remar para o mesmo lado, para levarmos em conjunto este barco a bom porto. Eu quero dar o meu contributo, oxalá que consiga. Claro, e que está a conseguir, e que muitas foram as políticas e muito vão ser o programa já definido por si, que já está há 2 anos em ação, mas eu não poderia deixar, porque o tempo não poderia deixar de referir pelo menos 2 dos projetos que fazem parte da sua direção regional e que também interessam a nossa comunidade, e entre todos esses projetos que o senhor já tem definidos e que estão na sua cabecinha e que claro que os vai pôr em prática, mas 2 deles que quero aproveitar o programa Conta para que fale muito pouco sobre eles, mas que pelo menos diga aos nossos açorianos o porquê de existirem essas 2 oportunidades. Um deles que são a plataforma que está disponível aos açorianos que estão espalhados pelo mundo, e o outro que acabou de fazer nesta sua vinda, uma das muitas que vem complementando o que já fez e que ainda vai fazer, em que veio aqui com um objetivo direcionado à nossa comunicação social, tanto a comunicação social dos Açores como a da diáspora. Falo muito sucintamente, porque infelizmente vamos ter que fazer uma coisa que o tempo não deixa, mas vai ter que ser. Sim, senhora, muito rapidamente. Para já, devo dizer que eu tenho tantas ideias, tanta vontade de concretizar tanta coisa, só espero é ter tempo e condições para fazer pelo menos uma parte disso. Mas de facto acredito que é pela comunicação que nós nos conseguimos aproximar. E por isso temos a plataforma Açorianos no Mundo, que é um instrumento digital através do qual qualquer açoriano, açor-descendente, em qualquer parte do mundo onde se encontre, se pode registar para fazer parte formalmente dessa grande família açoriana e podermos ir mapeando progressivamente as nossas comunidades dispersas por toda a parte. Até porque dessa plataforma Açorianos no Mundo resulta também o Conselho da Diáspora Açoriana, implementado por nós, com 19 conselheiros da diáspora açoriana, que de alguma forma representam as suas comunidades junto desse órgão consultivo do Governo dos Açores, presidido pelo próprio Presidente do Governo, e vale a pena lembrar que a conselheira da diáspora açoriana eleita pelo Estado de Rhode Island é a própria doutora Márcia Sousa da Ponte. E, por outro lado, a comunicação social propriamente dita, os jornais, as rádios, as televisões, além das redes sociais, das novas tecnologias, é de facto o caminho a seguir, de parte a parte, dos Açores para a diáspora, das comunidades para a região, para que possamos estar todos cada vez mais próximos e principalmente possamos conhecer nos Açores o dinamismo, a dimensão, a importância das nossas comunidades e possam elas conhecer aqui os Açores contemporâneos, que são uma região diferente daquela que deixaram para trás os seus pais e avós,
que é uma região desenvolvida, cosmopolita e que nos orgulha. E, portanto, nós temos que apostar na comunicação social. De facto, agora criamos ou incentivamos a criação de uma plataforma de cooperação e de intercâmbio e de partilha de conteúdos entre órgãos de comunicação social dos Açores e da diáspora. Numa fase inicial, os Estados Unidos, depois acrescentaremos o Canadá, o Brasil, as diferentes geografias da diáspora açoriana dispersa pelo mundo, porque é pela comunicação, como aliás é prova disso o próprio programa Conta-me e o trabalho desenvolvido pelo Portuguese Channel, é pela comunicação que nós chegamos às pessoas. Nós vivemos num tempo marcado pela informação e, portanto, temos que estar todos juntos uns dos outros. Se não é possível estar tantas vezes como gostaríamos fisicamente, ao menos que estejamos, através da informação, mais próximos uns dos outros. E é para isso que estamos a trabalhar. E é para isso que nós sabemos que contamos com o Sr. Diretor Regional das Comunidades fisicamente, nesta parte do Atlântico ou do outro lado. Mas temos que respeitar o que diz a nossa matriarca, porque fez questão também de fazer parte deste programa e tem uma mensagem para si. Temos que respeitar o que diz a sua mãezinha. A minha mãe. Olá, Faquinha, estás em Fall River? Tu estás, qualquer dia és mesmo americano, andas mais para lá do que para cá. Olha, que Deus te abençoe, corra tudo bem contigo e já sabes que eu gosto muito de ti, mas é raro te ver, estás sempre embarcado. Muitos beijinhos, querido, muitos beijinhos e boas viagens, está bem, querido? Beijocas, beijo. Essa minha mãe é uma querida. E só me faltava a minha mãe para dar cabo do meu coração no final de um programa por si só, já tão emotivo. Por isso é que eu gostei da mensagem dela. Meu querido, que anda embarcado, nós temos este açoriano, diretor regional das comunidades, que está mais a viajar junto das comunidades açorianas por esse mundo fora. Eu tenho essa obrigação e sinto que devo cumprir, o melhor que me for possível, essa missão. Mas cá está, com sacrifício pessoal e com esforço familiar. Eu, infelizmente, não estou com a minha mãe tantas vezes quantas devia e gostaria, mas ela sabe que eu adoro a minha mãe, como todos nós, aliás. Ela é uma querida e ela dá-me muita força com essa sua maneira de ser. A minha mãe, as minhas filhas, a minha mulher têm sido um apoio familiar absolutamente indispensável para poder tentar dar conta do recado. E eu, sem elas, não valia nada. Por isso, e nós sem si também, ficamos muito mais pobres. Por isso, Dr. José Andrade, caro diretor regional, muito obrigada. Obrigada por este bocadinho. Obrigado, Vil. Obrigada pela oportunidade de nós conhecermos um pouco a sua vida mais pessoal e também profissional e saber que contamos consigo aqui na nossa comunidade açoriana portuguesa, que eu gosto muito de valorizar e dizer que não somos só açorianos, somos portugueses, acima de tudo. É verdade. Também. Márcia, muito obrigado por tudo, do fundo do coração. Eu saio daqui com o meu coração cheio. Ainda bem. Ainda mais cheio. Ficamos a aguardar a próxima visita. Muito obrigado.